Galera, me fala o seguinte: se você tivesse na sua casa e do nada chegasse um pedido de prisão pra você, o que você faria? Você aceitava o pedido de prisão? Ficaria normal? Ficaria tranquilo? O que você faria numa situação? Mas, aliás, pra você, você não fez nada de errado, mas todo mundo sabe que você fez. E lembrando, nesse caso dessa ficção, você também é um ditador supremo. Pois é. É o caso de Nicolás Maduro, que agora a Secretaria-Geral da OEA quer mandado de prisão do TPI contra Nicolás Maduro. Para o Maduro, ele não fez nada para receber um pedido de prisão no TPI, mas para o mundo inteiro, ele com certeza fez muita coisa. Pois é, galera, tá sendo agora o pedido de prisão pro próprio Nicolás Maduro, né, pro TPI. Vai acontecer? Não sei se vai acontecer, porque assim, já me surpreende o fato do Maduro não ter sido feito esse pedido para ele no TPI, ou seja, isso aí já me surpreende muito. Se até o Benjamin Netanyahu, há pouco dias atrás, quase sofreu isso, ou seja, o Putin. E aí, como é que o Maduro não tá no meio dessa lista, não é mesmo? Mas agora o mundo inteiro está se unindo para remover o Maduro do mapa e falar tchau, tchau, Maduro, até nunca mais, né? E provavelmente o TPI consiga, sim, fazer esse pedido de prisão se caso o EA tiver forças para conseguir tirar o Maduro. Só que a OEA, para ela ter essa força tão grande de tirar o Maduro, ela precisa de uma coisinha: a votação de quase todos. Mas no meio da OEA, né, dessas organizações, a gente pode dizer da América, tem sempre os países que a gente considera os estragas prazeres e acaba fingindo demência, ou então não ajudando, né? Cortando o barato da galera que queria ir lá incriminar o Maduro e, claro, ajudar a Venezuela, né? Mas a maioria desses países são os mais democratas, não é mesmo? Pois é, e a gente tem o Brasil e o México, né? Que a OEA, ela não conseguiu aprovar a resolução contra o Maduro após a abstenção aí do Brasil e do México. Ou seja, temos dois governos incríveis, né? O México, há pouco dia atrás, estava com eleições aí, né? Não foi à toa que teve vários candidatos que foram mortos no México e outras coisas assim. Então a gente já vê que o México também não é uma diplomacia muito grande e o Brasil também não está muito longe disso, que agora também está aí atrapalhando a resolução da OEA. Ou seja, não vai ter prisão. Provavelmente não vai ter, e não vai ter nenhum pedido grande para que o Maduro esclareça qualquer outra coisa pela OEA, já que o Brasil e o México estão aí cortando o barato de geral, né? Fingindo demência e não querendo participar dessa acusação contra o Nicolás Maduro. Mas é o seguinte, né? Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Pois é, o Brasil tá nesse caso bonito dessa bela frase. Mas é o seguinte, mesmo que o Brasil não queira colaborar nem um pouco com a América, querendo apoiar o Maduro e querendo fazer o que for, o Maduro ainda continua com a ampulheta na mão, né? E o tempo dele acabou e chegou ao fim agora, já que agora os prazos acabaram. E o órgão eleitoral não divulgou total os votos nem as atas na Venezuela. Para piorar, galera, a ata não foi divulgada, tá? O Maduro não deu esclarecimento durante o fato do que o prazo está terminando. E para piorar, ainda teve ex-presidentes que viraram e falaram: galera, as atas que estão sendo fabricadas são falsas porque os chineses estão ajudando agora os venezuelanos a criarem atas falsas, pegando até mesmo a identidade dessa galera, tá? Para fazer as atas como se fosse realmente a população da Venezuela. Só que a gente vai descobrir isso que não vai dar muito certo, né? Primeiro, que se o Maduro já fez isso, enrolou esse prazo para entregar essas atas, significa que tem alguma coisa de errada na ata. E agora, com essas denúncias, a chance do Maduro fica cada vez pior e o tempo dele está chegando ao fim. Ou seja, está acabando o governo do Nicolás Maduro e entrando em colapso por completo, né? E nas previsões de colapso por completo de mais uma ditadura, como por exemplo a da Venezuela, o Brasil precisa se aliar a outra ditadura, porque democracia brasileiro não gosta não, né? Ou pelo menos o governo do Lula não gosta de democracias. E aí ele pensa, analisa e fala: pois é, por que eu não me colo aqui com o Irã? Pois é,
Gente, o Alckmin, eu tenho que falar uma coisa pra vocês do Alckmin. O Alckmin, ele ficou calado o governo inteiro do Lula. 2 anos, praticamente, a gente pode dizer. 2 anos não, 1 ano e meio, a gente pode dizer que o governo com o Alckmin, a gente não sabia nem que ele era vice-presidente da República. Vou te falar que, assim, o Haddad fazia mais trabalho do que ele, aparecia mais na mídia. O próprio Lula aparecia, a própria Janja, que nem membro do governo tinha mais cara de vice-presidente do que o próprio Alckmin, né? Porque o Alckmin não apareceu em quase evento algum, sumiu, desapareceu. E agora, do nada, o Alckmin aparece pra gente com uma coisa, com uma bomba, mais uma bomba, relógio mesmo, gente, porque o Alckmin se reuniu com o presidente do Irã horas após o ataque de Israel, tá? O que aconteceu com o ataque de Israel? Tinha um carinha chamado líder do Hamas, tá, gente? Não vou falar o nome dele, porque vocês já conhecem. O nome é muito difícil pra caramba, mas vocês sabem quem é. O líder do Hamas, que são vários. Mas esse em específico, ele estava dentro do Irã, numa reunião no Irã com o partido iraniano, né? E aí eles estavam falando lá, durante essa bela fala, que Israel tinha que acabar e outra coisa, que exterminar Israel. Legal, beleza, né? Só que a revista e o jornal Teherã, que é do Irã, publicou as imagens. E quando ele publicou as imagens, tinha uma pessoa que era reconhecida pelos brasileiros, no meio de tanta gente. Pois é, o Alckmin, que estava lá no meio desse rolê aleatório, junto com o Irã, o presidente do Irã, e além disso também o próprio líder do Hamas. Ou seja, só tinha terrorista lá no meio e o Alckmin estava lá. Então, bem suspeito e aleatório, né? E horas depois que esse cara saiu dessa reunião, né, acabou que ele foi de arrasta para cima e morreu por conta de um ataque de Israel, né? Alguns consideram antes que foi ataque de Israel, e Israel confirma, mas assim, tem aquela dúvida, né? Tem sempre umas pessoinhas que falam, será que foi, será que não foi? O que aconteceu com o ataque contra esse cara? Mas assim, todo mundo reconheceu que foi Israel que atacou, e até mesmo o próprio Irã, tá? E o Irã fez o quê? Viu que Israel fez esse ataque, pegou e disse que iria completamente devastar Israel por causa disso. Ou seja, o Irã aproveitou a oportunidade de que o cara tinha ido lá de arrasta pra cima por conta do governo de Israel e do nada vestiu a camisa da faixa de Gaza e falou: galera, vamos lá que a gente vai acabar com Israel. E no dia seguinte disso, o Alckmin resolveu ir conversar com o presidente de Irã. Seguinte não, aliás, horas, tá? O Alckmin resolveu ir conversar com o presidente do Irã, ou seja, no melhor momento possível para o Brasil entrar no meio de um conflito e conversar com o presidente é depois que ele ameaça atacar um outro país. Pois é, galera, é incrível o quanto o Brasil ele é ótimo para escolher as melhores horas para fazer relações econômicas, não é mesmo? Aí a Venezuela está no caos e o Lula resolve fazer relações econômicas. Alckmin está vendo que o Irã está no caos e vai lá representar o Lula fazendo relações econômicas com o Irã. Ah, pelo amor de Deus, não é mesmo? O que acontece? O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e, no caso, é o Gerardo Alckmin, né? Ele meio que reuniu nessa data da quarta-feira, agora com o presidente do Irã. O encontro ele ocorreu horas após o ataque de Israel a território iraniano que matou o líder do Hamas, ou seja, foi um ataque ao território iraniano que atacou um cara que era da faixa de Gaza, para vocês entenderem. Na reunião foi confirmada pelo correio com a assessoria de imprensa de Alckmin, ou seja, o vice-presidente e, no caso, o presidente do próprio Irã conversaram sobre as relações bilaterais brasileiras e iranianas, que já duram aí quase 120 anos. E sobre a entrada do Irã para o BRICS, no início do ano. Pois é, o Irã está entrando para o BRICS no meio de conflitos extremamente grandes. Olha, também conversaram sobre expansão do comércio entre os dois países, especialmente a venda de soja, de milho, carnes do Brasil. Pois é, no meio do conflito a gente está vendo que o Alckmin resolveu falar sobre economia. E, para piorar, que a gente tem que lembrar para piorar toda essa situação, tá? Porque se a coisa não tava boa, com o governo Lula ela consegue ficar cada vez pior. Então nunca ache que assim, se tá ruim não pode piorar. Pode piorar sim, tá? O Irã ele autorizou ataques direto a Israel. Pois é, Alckmin tá lá se reunindo com o presidente do Irã e o presidente do Irã tá autorizando que taquem bomba em Israel. É esse resumo lindo para vocês verem. O que acontece? O Irã ele vem jogando várias indiretas para o governo de Israel ultimamente para tentar entrar em um conflito.
Ou seja, a guerra começou com a faixa de Gaza. Em poucas semanas, o Irã já tinha dado uns 40 pitacos sobre o assunto que nem era da conta dele. E depois ele começou a financiar, ou seja, a faixa de Gaza para que o Hamas atrapalhasse o governo de Israel e fizesse aquelas atrocidades. Quando o Hamas começou a perder, o que o Irã fez? O Irã pegou e financiou o Hezbollah aqui no Líbano, ou seja, as estratégias do Irã. O Irã é tão mirabolante, ou seja, o governo iraniano, que primeiro ele jogou o ataque para a faixa de Gaza, não conseguiu ganhar por Israel, sacrifica o próximo, que é o Líbano, e agora vai ter a guerra direta com o Irã. Em algumas semanas a gente pode ver porque o Irã já ameaçou fazer os ataques direto a esse país. E assim, o Irã vem usando todos os países e todos os métodos possíveis para acabar com Israel. É por inveja? Não sei, mas com certeza por incômodo de Israel são dos países mais bem desenvolvidos ali na região e não apoiar e não se render, né? Vamos não se render ao regime iraniano, porque o que a gente sabe é que no Oriente Médio quem manda é o Irã. E tem vários países que são relacionados e ligados com o Irã, tá? Tem outros que não, obviamente, mas claramente a estratégia do lugar que Israel se encontra é muito, mas muito incômoda para o Irã. Da mesma forma que na Rússia também era incômodo ao lugar que a própria Ucrânia se encontrava, ou seja, o que aconteceu? A Ucrânia quis entrar para a OTAN e claramente os russos foram lá e atacaram, não é mesmo? Pois é, teve até apoio da Bielorrússia, para vocês terem noção, o quanto também a semelhança entre esses tipos de governos, né? E falando em governo, desgoverno, em ataque, não ataque, a gente tem que lembrar que no Brasil a situação não tá feia para todo mundo e até mesmo para quem gosta de comprar, tá? Inclusive eu adorava comprar, principalmente em roupas, em compras, por exemplo, da Shein, da Shopee e outras coisas. Agora fodeu, ninguém vai poder mais comprar absolutamente nada, porque as taxas das blusinhas valem a partir dessa quinta. Vamos ver como calcular, né? Porque o sistema de cálculo, além de ficar louco e ser desnecessário, a gente vai ter que pagar ainda, né? A partir dessa quinta-feira, o imposto de 20% começará a incidir sobre as compras internacionais de até $50, ou seja, em plataforma online como AliExpress, Shein e Shopee, tá? A retomada da taxação foi por aprovação pelo Congresso Nacional no primeiro semestre desse ano e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá, gente? O que acontece? Algumas plataformas chegaram a antecipar a cobrança do tributo para dia 27 de julho, ou seja, entre elas a AliExpress e até mesmo a Shopee. A justificativa foi que não é levado em conta a data de compra ou a chegada da mercadoria no país, mas o dia de declaração que importa entre enviada para a Receita Federal, ou seja, tá nem aí pro dia que foi aí que você comprou ou não. Se chegou na Receita Federal e já estava na data, você aí vai ter que pagar imposto. Segundo risco, né, é o prazo estabelecido foi pensado para que as plataformas de vendas online se organizem no fim da informação do consumidor do preço e que será pago pelo produto e quais impostos são iniciados pela compra. Com a medida, o imposto de 20% vai incidir sobre itens baixos, como de $50, né, que a gente pode dizer, e até mesmo que chega aí R$ 286, e a cotação também de 31 de julho de 2024, ou seja, começou, já está valendo, a gente já vai pagar imposto. A legislação não mudou para quem estava acima aí, né, dos
sem procedência, a gente pode dizer assim, dos US$ 50, ou seja, quem estava pagando compras acima e já estava pagando imposto que valia, né? E agora é de US$ 50 a caso US$ 3.000, ou seja, chega aí a 16,96 mil na cotação aí, então, em 31 de julho de 2024, o consumidor pagará uma taxa de 60% sobre o valor da compra. Em ambos os casos, a compra inferior ao valor sobre os US$ 50 também será cobrada no imposto sobre, no caso, então, de circulação de mercadorias e serviços. O valor estabelecido pelo Estado, né, com a alíquota que varia de 17% a 22%, tá? Ao fazer as contas, lembre-se de aplicar o valor da taxa de 20% sobre o total dos impostos e depois aplicar o valor do ICMS do seu estado sobre o valor do produto com o imposto de importação. Após todas essas etapas, você chegará ao montante final de ser pago, ou seja, você paga a sua compra acima dos US$ 50, tá? Desses US$ 50, você tem que descontar 25%, porque esses 25% vão ser a mais do valor que você vai ter que pagar, entende? Então, resumindo, é uma grana grande, ou seja, se você já paga caro, galera, para você comprar as compras internacionais, agora piorou, você vai pagar mais caro ainda e além disso a Receita Federal vai te mandar uma cartinha muito bonitinha escrito pague seu imposto. Pois é a nova versão do governo PT. Pois é, nem blusinha você consegue comprar mais. E para piorar, vamos mais além para vocês terem noção quanto isso é ruim. Se você não pode comprar sua blusinha bonitinha para você vestir todos os dias, pois é, quem compra também produtos importados da China, como por exemplo varejistas e outras pessoas que tentam revender esses produtos, vão pagar imposto. Ou seja, se comprando da internet ou não comprando da internet, você vai cobrar mais caro cada vez ainda. Ou seja, tributação, ou seja, imposto. E você vai levar de um jeito ou de outro, ou seja, tanto comprando no físico quanto comprando no online. Só que no online você vai ver descaradamente. No físico não, vem em forma de inflação e outras coisas nesse sentido, né? Mas em tese, independente de qual esteja a sua posição, você vai aí tomar um imposto legal do Haddad. Aí o Haddad vira e reclama, fala: "Ai, por que me chamam de taxade? Por que será, Haddad? Não é mesmo?" E enquanto o governo Lula vem com essa questão de vamos taxar as comprinhas, tem outra coisa que está pegando fogo, que é as queimadas que são aí no governo Lula, que aumentaram, né? Aliás, na Amazônia, e foi registrada a pior em julho desde 1998, ou seja, batendo o recorde histórico do foco de incêndio. Quem não se lembra do governo Lula no início virando e falando: "A nosso palco é proteger a Amazônia e Yanomami feminista e até mesmo LGBT." Porque todos os palcos possíveis que o governo Lula pensou que poderia proteger, ele não conseguiu resolver nenhum deles. Principalmente a Amazônia, né, que agora teve seu recorde desde 1998. Quantos governos não passaram? Pois é, o governo Bolsonaro não chegou nesse recorde. O governo Lula, no seu terceiro mandato, já conseguiu fazer um dos piores desde a história. E a chance disso melhorar não é grande. A chance vem aí de piorar. Então, cadê os deputados de Manaus? Cadê a galera de Manaus para criticar isso? Porque o governo Lula está destruindo a Amazônia, ao contrário de se preocupar com ela, né? E cada vez mais a gente está vendo as queimadas aumentando, a situação ficando cada vez pior para aí, né, a floresta amazônica e também vamos falar que isso aí atrapalha muito a vegetação e a flora também do lugar. Ou seja, o Brasil está perdendo uma quantidade
de espécies de plantas, de animais que tem lá que está sendo atingido por causa dessas queimadas. E, aliás, o governo Lula está protegendo esse povo, está protegendo os Yanomamis, está protegendo a Amazônia, está protegendo tudo que ele disse que ia proteger. Pois é, não tá não, e a gente foi enganado. E mais uma mentira descarada do PT. E dessa vez tem muita gente que vai sofrer com isso. E a Amazônia, a gente tem que lembrar que é um fato que não é só pelo Brasil, tá? A Amazônia tá aqui grande parte no Brasil, mas o mundo inteiro lucra com a Amazônia e financia a Amazônia, tá bom? E o governo Lula tá usando esse financiamento para cá, para prevenir queimada, não é mesmo? Porque as queimadas estão aumentando. Então, a chance da gente ver que provavelmente quando o governo Lula sair em 2026, quem for pegar vai pegar um caos legal, vai ser grande, porque cada vez os setores ficam mais pior e o governo Lula destrói ainda mais o Estado brasileiro, destrói o governo brasileiro, destrói tudo que tem no Brasil e cada vez fica pior. Mas a gente vai ficar aqui com vocês no vídeo só com essas matérias, porque tem mais matéria chegando para vocês às 10 horas da noite. Então fica aí para não perder nossos conteúdos. E um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. E assim, espera porque o conteúdo é bom e vai ser legal, você vai gostar do conteúdo porque traz muita informação para vocês. Então um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui e aguardem, porque a gente vai trazer mais conteúdos.